Excelente, estamos ao vivo, meio-dia, quarta-feira, tinha falado sexta, mas era só para testar a atenção de vocês, né? Então, pessoal que for chegando, dá o ok, ainda bem que vocês se ligaram, se tocaram e que era quarta-feira, meio-dia, né? Tá segunda, quarta e sexta, até agora a gente está conseguindo manter a agenda, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Meio-dia, quarta-feira. Vamos lá. Perfeito. Hoje eu não vou poder esperar todo mundo entrar, porque eu tenho que correr, eu tenho um voo daqui a pouquinho. Então vamos fazer uma live bem direta, bem dinâmica, rápida. Excelente. Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos dar o... Tá tudo ok, né? Tem uns oks tímidos aqui, mas tá tudo certo. Boa tarde a todos. Pessoal, então deixa eu fixar... Olha, já ia esquecer isso, né? Então, pertencimento social e aceitação. Pertencimento e aceitação social. É isso aqui. E vamos fixar o comentário e pronto, a gente já pode começar isso aqui, né? Bom, esses são dois temas que são também muito recorrentes aqui no meu Instagram e muita gente vem perguntar ou afirmar o quanto que sofre por conta de uma má aceitação social e gostaria de ter esse elemento dentro da personalidade, ou também, ou a gente tem também a falta de pertencimento, pessoas que vivem, que moram, que estão nessa sociedade, mas que sentem um estranhamento, certo? Quase que a síndrome do patinho feio. Então, a live de hoje vai abordar justamente esses temas de pertencimento e aceitação social, um pouquinho também da carência, que acho que talvez um dos maiores, com maior índice de recorrência aqui na conta, né? No canal. Então, vamos conversar sobre esses temas, contando uma história que a gente pode pensar aqui na Joaquina, que vai nascer no Rio de Janeiro, ou São Paulo, vocês é que sabem, né? Mas vamos botar na historinha aqui que ela vai nascer no Rio de Janeiro. Muito bem, então Joaquina nasce no Rio de Janeiro. A história começa aí? É evidente que não. A história começa muito, muito antes do que isso. A gente tem que pensar nos antepassados que forneceram tanto o material genético, o corpo daquela pessoa, suas expressões, sua índole muitas vezes. A gente sabe o quanto que isso já fornece o próprio temperamento. Ninguém entende muito bem o que acontece, como é a conexão entre a carga genética que nós temos e o material herdado, psíquico, perfeito? Essas manifestações psíquicas. A gente não sabe muito bem, mas isso é evidente que acontece. Esse assunto pode ir muito além do que a gente imagina, que é através, né, do que Zondi chamava do inconsciente familiar. Então, que nós teríamos uma tendência a repetir os erros e os acertos da nossa família, tá bom? Quanto que isso é científico? Absolutamente nada. Foi uma descrição, uma constatação feita por Zondi e que outros terapeutas, outros psicólogos, psiquiatras também chegaram a conclusões parecidas e a gente consegue notar através da nossa própria vida, certo? Mas tem muito mais do que isso, não é só dos nossos antepassados, mas nós vivemos a história da nossa sociedade. E também não é só isso. Claro que a história da nossa sociedade é importantíssima. Então nós temos todos os fatos históricos, as guerras, as conquistas, a gente tem a geografia daquele ambiente. Nós temos o clima, o solo, se tem rio, se tem mar, qual é a abundância de alimento naquele setor, quais são as relações que nós temos com vizinhos. Por exemplo, estamos em território de competição, estamos com ódio dos vizinhos e que temos grande desavença. Bom, difícil da gente poder dizer porque cada território, cada área vai ter a sua história.
inclusive geográfica. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Você vai ter até mesmo a questão do próprio humor relacionado ao clima. E isso é bem evidente hoje em dia, né? Nós temos as depressões sazonais e coisas do gênero. Tá bom? Então, a gente já pensa então na chegada da Joaquina. A gente chega na chegada da Joaquina já com uma forte carga dos antepassados, uma forte carga do local onde ela está, da inserção social onde ela está, e a gente tem que pensar também no momento histórico em que ela nasce. E é claro que a gente pode pensar no momento histórico como o atual, que é de abundância para a maioria das pessoas, né? O que é abundância? Olha, mesmo um mendigo ele está comendo, ele consegue viver daquelas esmolas, né? Então, isso sim, é de fato, comparado ao que nós já vivemos na ancestralidade, isso é um período de abundância. Né? Tem muita gente que fala, poxa, mas eu tenho que trabalhar, eu não consegui comer no restaurante japonês hoje. Mas é claro que a gente está falando de abundância, você come, você não morre de fome. Então, o momento histórico, o contexto histórico sobre a qual Joaquina está vivendo é de extrema relevância para o que a gente vai falar hoje, certo? Muito bem, então, quando ela chega, ela já tem todo esse contexto. E aí ela está muito unida à sua mãe, que é o primeiro universo dela. Logo em seguida, ela vai fazer uma pequena separação e vai para o universo do pai, que já está no segundo círculo, e assim forma um terceiro círculo, que é o pequeno círculo familiar. É bem unido, bem junto, bem compacto, e ali você começa a receber influências outras, né? A gente tem agora o histórico dos nossos pais agindo, os valores educacionais dos nossos pais agindo e formando o nosso início de ego, o início da personalidade humana. Você já recebeu o seu corpinho, você já recebeu uma carga psíquica, o seu temperamento, né, que é fixo, e você começa... O que é o temperamento? Né? Vamos dividir só em dois. Esquece melancólico, sanguíneo, fleumático, colérico. Né? Vamos esquecer isso agora. Pensa só em dois. Extrovertido e introvertido. Isso também vai ter peso ao decorrer dessa aula. Introvertido e introvertido. O extrovertido, ele teoricamente, vamos simplificar isso ao máximo, ele ganha a energia psíquica e física, inclusive, quando ele está com outras pessoas. Tá? Essa é a maioria das pessoas, mas é quase meio a meio. E você tem pessoas que são os introvertidos, que eles perdem energia, eles são observadores, eles são pessoas mais para dentro de si, são pessoas que recebem mais aqui, tá bom? Você tem os ambivertidos também, que não conseguiria se definir em nenhum dos dois, tá bom? Muito bem, então você vai e bota essa menininha que está formando o seu ego, você bota numa inserção social um pouquinho maior. Você já coloca ela numa escolinha, certo? E aí ela começa a olhar, e ela começa a olhar para si e para os outros, para si e para os outros. Então, ela não consegue nem de perto conceber a verdade, e ela precisa dos outros, presta atenção, ela precisa dos outros para conseguir saber quem ela é, ou pelo menos ter uma aparência, simplesmente para começar a ter uma ideia de quem ela é, mesmo que seja distante da realidade. Então, Joaquina, ela tem, por exemplo, 1 metro de altura, vamos botar assim, tá? 1 metro de altura. E essa é a verdade, ela tem 1 metro de altura. Mas ela não sabe se ela é baixa ou se ela é alta. Então ela vai olhar para os amiguinhos e ela vai falar, olha, verdade, comparado aos meus amigos eu sou alta, certo? Lembrando que está falando de uma criança. Então, ela é alta. Olha, comparado aos meus amigos, eu sou alta. Né? Mas como é que ela soube disso? Isso foi uma comparação, uma constatação dela. E essa constatação, ela tem um grau de verdade e ela tem um grau de subjetividade perigosa. Por quê? Porque lá na casa dela, no pequeno círculo familiar, a gente falou que estava rolando um tipo de noção que vai seguir
por muito tempo na vida dessa criança, de quem ela é. Então você tem os pais amorosos que fornecem a segurança e que falam para ela o quanto ela é linda e o quanto que ela é valiosa. E aquilo vai formando o ego dela. Ela fala, legal, então quer dizer que eu sou linda, eu sou valiosa. Né? Pelo menos aqui eu já entendi. Né? Eu sou inteligente, essas pessoas vibram com a minha conquista, elas comemoram as minhas vitórias. Ótimo, legal. E ela vai ficando mais autoconfiante, ela sabe que tem um lugar de segurança. Grande Guile, forte abraço, meu amigo. Então, quando a gente chega ali na história de que a pessoa está fomentando, está começando a formar o seu ego, está começando a entender um pouco mais do seu tônus de ego que vai durar durante muitos anos, isso vem lá dos pais muitas vezes. A maior parte das vezes vem dos pais, certo? Porém, poderia ser o contrário. Poderia ser uma criança que está sofrendo violência e sendo criticado o tempo inteiro. Isso quando não há abandono, certo? Então, ela chega no mundo já insegura. O tônus dela será de insegurança. Principalmente quando há abandono, ou seja, a ausência de um dos pais, essa criança pode desenvolver algo que a gente chama de carência afetiva. E ela começa a desenvolver, claro que não é só esse o único cenário, como eu falei, existe um grau de subjetividade do que ela acha do mundo, principalmente nessa fase de infância e pré-adolescência. Até a adolescência isso é comum. Então a gente consegue entender que nessas articulações, essas articulações de inconsciente individual, inconsciente coletivo, consciente individual, consciente coletivo, essas quatro forças, elas vão tomando alguma forma e fornecendo material para que você forme o teu ego. E o ego é de extrema importância, por mais que as pessoas falem que não, você vai tentar entender quem é você no mundo a partir da imagem do outro. Por isso eu estou dizendo que é perigoso, porque você pode estar perto de pessoas que também não têm um bom ego formado, não têm um bom tônus afetivo, e essas pessoas também, talvez por carência, podem vir a tentar te destruir e você está num momento vulnerável. A gente está falando de uma criança e de um adolescente. Nesse momento, existem pequenos traumas que formam cicatrizes. Essas cicatrizes podem permanecer como uma carência afetiva. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a carência afetiva, vocês acabaram de entender, quando existem, de uma certa forma, faltas ou cicatrizes, principalmente na infância e na adolescência, que permanecem como feridas e que essa pessoa não consegue entender de outros lugares, outras fontes que poderiam vir a curar. Tá? Quando a gente fala já de pertencimento, é a sensação que a pessoa tem quando ela olha para o mundo, a célula social, e ela sente que ela está pertencida ali. Aquilo ali faz parte de um grupo dela. Como é que seria a ausência ou a falta do pertencimento? Seria o patinho feio, né? Então o patinho feio, ele olha e fala, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. Essas pessoas aqui não são como eu. Né? E isso, geralmente, quase sempre, nasce justamente na estranheza que essa pessoa teve com a família. Tá bom? Então ela olha e fala, puxa vida, eu não tive aquele amor, aquele afeto inicial, e ela começa a ter uma certa estranheza perante a própria família. Ela não consegue conceber, aí já entra uma coisa freudiana, ela não vai conseguir conceber a ideia de que a família não a aceita, ou a rejeita, ou é diferente, e ela começa a criar uma narrativa de que todo o mundo é também alheio e estranho a ela. Tá? Então isso é a falta de pertencimento. Quando a gente fala de aceitação social, ora, agora a gente está falando o que seria uma sociedade. E se a gente está falando de uma sociedade, a gente pode estar pensando na escolinha da Joaquina, ou a gente pode estar pensando já em um bairro, a gente pode estar pensando na faculdade, na profissão, ou o círculo social que você bem quiser. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando o seguinte, Bruno, o que vale para essa célula social? É aí que você vai ter aceitação ou não.
Então, o que vale para essa sociedade? Bom, o que vale para a nossa hoje? Né? Vamos falar de maioria. Ah, Bruno, eu sou uma pessoa de grandíssimos valores e aquela coisa toda. O que vale para a maioria? Estou falando de você, estou falando da maioria. Olha, a gente tem alguns tipos de valores que são evidenciados, a gente vê na mídia, a gente vê na rua, a gente vê, enfim, certo? Então, vamos pensar assim, olha, dinheiro é uma coisa que tem uma grande aceitação, certo? O rico tem uma áurea de poder, ele tem uma imagem que parece trazer mais valor para aquela sociedade, né? Quando você vê a beleza feminina, todo mundo quer estar perto, ela ganha tudo de graça, todo mundo quer casar com ela, né? Aquela coisa. Então a gente tem alguns pontos na nossa sociedade de que vale muito. Pergunto, será que esses valores, e mais muitos outros que nós temos aqui, né? Sei lá, o atleta, né? Nos Estados Unidos a gente pode falar do empreendedor, o gênio, é muito bem valorizado. Será que é o mesmo valor de uma sociedade oriental tibetana? Evidente que não. Então você vê que existe uma subjetividade nesse propósito, tá bom? Então vamos guardar aqui pertencimento, aceitação social e carência como 3 elementos distintos, mas que se interpelam em algum momento nessa live. Perfeito? Muito bem. Então, nesse momento que a pessoa está formando o seu ego, o que poderia dar muito errado nessa história aqui? A timidez. Ela olha e fala assim, puxa vida, olha, eu tenho uma insegurança que eu trouxe de casa, de alguma forma. Minha mãe era muito ansiosa, meu pai era muito severo, o lugar que eu estava crescendo era muito violento. Então, eu elevo esse meu ego como uma forma de me manter inserido nessa sociedade, na escolinha, por exemplo, e eu começo a me ver mais central do que eu realmente sou. Como se todos os olhares estivessem atentos a mim. Ora, se eu estou no meio e eu não sei muito bem quem eu sou, nem o que fazer, então você começa a criar uma fobia, que a gente chama de fobia social, estabelece-se uma doença, tá bom? Um transtorno mental. Você vê como é que tem isso aqui, está muito bem inserido, então, a timidez ligada ao problema de uma má formação do seu ego. Então a gente por aqui já consegue entender o que a gente tem que fazer. Ora, é me tirar do centro, é saber exatamente o que eu vou falar, certo? Muito bem. Esses temas, eles estão inseridos aonde? De novo, mais uma vez, segundo andar da pirâmide. Segundo andar é onde quase tudo que a gente conhece acontece. Quase tudo. Para baixo estaria a patologia, para cima seriam os ordenamentos, certo? Então, maravilha, a gente já sabe onde a gente está, a gente já sabe o que poderia vir a decair. Olha que maravilha isso aqui. A gente já sabe uma força de decadência para a doença, ao transtorno, que seria a fobia social. Claro que se a gente for além, a gente pode estar pensando numa ansiedade generalizada, a gente poderia estar pensando numa depressão ou coisas até piores, certo? Muito bem. Então a gente tem lá um ego sendo formado, a gente percebe que o pertencimento ele está muito ligado ao afeto, aquela pessoa sente pertencimento pelaquela família, para aquele lugar, mesmo que ela não tenha aceitação social ainda, ela nunca fez nada. Por que a sociedade faria uma aceitação de alguém que ainda não fez nada? Então você começa a ser aceito principalmente numa escolinha ou no playground do teu prédio, quando você começa a fornecer valor. Ora, a menininha, ela é muito segura, ela é muito bonita, então ela é popular. A gente valoriza isso. O rapazinho, ele é um grande, bravo lutador, ele dá medo nas pessoas, então, olha, aceitação social, percebe? É quando você começa a fornecer algum tipo de valor, algo que valha, só isso. Mais para frente você vai fornecer o seu intelecto, os seus serviços, os seus estudos, enfim. É claro que valor pode ser uma série de coisas, o que vale para a sociedade. Ora, você tem que perguntar para pessoas, o que você vai ver, o que vale. Hoje nós temos aqui uma série, né? Eu tenho muito contato com esse tipo de pessoa, são muito, muito grandes como intelectuais, são gigantes, são gênios. Eu tenho
o prazer e a honra de estar convivendo com muitos deles, mas que não são valorizados. Não são valorizados. De forma alguma. Não ganham muito dinheiro, não tem uma bela família, né? Não tem uma bela casa, certo? E você tem pessoas que você olha e fala, puxa vida, né? A pessoa tem uma habilidade lá bem específica e faz muito dinheiro e tá de uma forma alegre, leve, solta e feliz. E a gente fala, essa pessoa tem um valor absurdo nessa sociedade, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de discernimento do que vale para, presta atenção, do que vale para a sociedade sem saber julgar quem é essa sociedade. Se você está numa sociedade exclusivamente materialista, o valor vai ser o quê, meu filho? Vai ser material. E se você está numa sociedade, ou num grupo, ou num nicho, ou só você é assim, que é extremamente espiritual, ou seja, valores, virtudes, altruísmo, construção de longo prazo, legado, sentido, isso tudo é espiritual. Se você está pensando nisso, olha só, você jamais você vai ter aceitação social. Porque a outra sociedade, ela é materialista, certo? Então, isso aqui é de extrema importância, porque isso vai determinar o teu grau de energia nessa batalha. Eu tenho vários amigos, várias pessoas que, olha, eu comecei a estudar, escolhi para ter uma vida intelectual de fibra, onde que eu vou agir, de fato eu vou agir, eu vou de encontro a diretrizes nocivas na sociedade, mas eu queria estar, poxa, cheio de amigo aqui, todo mundo. Você não vai conseguir. Olha onde você está, meu filho. Você não vai conseguir. Então a gente aqui também já tira uma outra questão, que é o seguinte, olha, o que eu faço se eu sou uma pessoa que não tem aceitação social e que eu tenho muita carência? O que eu faço? Ora, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. A primeira coisa é, nunca deixe de conectar o que aconteceu na sua infância com a sua família com o que está acontecendo na tua vida alheia à família, uma vida externa. Você precisa estar conectando o tempo inteiro. Senão você não sai de uma neurose. Então isso aqui é de extrema relevância. Se você estiver olhando para o teu chefe e falando, o chefe não gosta de mim, o chefe não gosta de mim, e você ainda não viu o teu pai ali no teu chefe, então você está vivendo uma neurose. Você está vivendo uma narrativa, uma falsa narrativa, uma fantasia que está te impedindo de ver algo lá dentro da tua própria família. Certo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando você começa a não esperar absolutamente nada dos outros. Isso é uma frase de Confúcio que eu acho maravilhosa. É uma frase que diz o seguinte, olha, você vai poupar grandes problemas, grandes esforços, uma coisa assim, grandes dores, se você não esperar nada dos outros. Bruno, mas isso é impossível. É impossível. A gente espera coisa dos outros, sim. Mas eu posso esperar 5% do que eu estava esperando. Em contrapartida, eu quero doar muito, eu quero dar muito valor a essa sociedade. Por quê? Porque mesmo que eu os odeie, mesmo que eu os ache inferiores, ainda assim, ela é a minha sociedade. Ainda assim, ela é a minha raiz. A minha árvore nasceu dessa raiz. E existe uma possibilidade gigantesca de você só odiar e de você só os achar inferiores, porque você construiu um mecanismo de defesa do teu ego que foi agredido lá na infância. Que talvez nem tenha sido agredido. Talvez você só tenha achado que tenha sido agredido. Por que isso é importante? Porque às vezes você faz uma besteira e vem o professorzinho e vem um amiguinho e te corrige. E você não tem aquilo muito bem preparado. Você não aceita aquela crítica ali. Aquilo te dói. Se você chegar para uma criança e vetá-la de fazer algo, você vai ver que ela vai chorar. Você fala assim, olha, não
precisa nem dessa voz, vai. Não bota o dedo na tomada. Você está protegendo, mas ela chora. Ela chora. Por quê? Porque o ego dela se sentiu completamente acuado. Entendeu? Então, o que a gente esperar o pior também é problema, tá, Nájila? Esperar o pior é problema, é problema. Que aí você estaria vivendo numa outra fantasia, certo? Então a gente tem os excessos do ego aqui também. Quando chega o pai, a mãe principalmente, e faz aquele mimo dizendo, olha, se você pode tudo, você é um gênio, você é isso. E a pessoa não é nada daquilo. Então ela chega lá na sociedade com muita segurança e ela vai ter o quê? Uma baita frustração. Isso pode dar uma crise depressiva, por exemplo. A frustração de algo que era uma potência, uma possibilidade. Né? Aquilo era uma possibilidade que foi frustrada. Pode dar uma depressão. Né? Então, você vê que o ajuste do ego, ele é difícil de acontecer. Ele se dá através de múltiplos combates, múltiplos embates, e você vai vendo quem você é. Olha, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Certo? Bom, muito bem. Então, isso vai acontecendo principalmente até a quinta camada, que numa sociedade saudável seria a adolescência, até que você chega e fala, olha, chega disso aqui, eu quero resultado. E ali começa a morrer o teu ego. Você já não liga mais para o seu bem-estar da sua imagem, mas você liga para algo que está finalmente alheio, fora de você. Eu quero o meu dinheiro, eu quero o meu resultado. Eu quero o meu resultado. Então a vida começa a mudar a partir desse momento. Geralmente lá para os seus 20 anos de idade, 22 anos de idade. A pessoa já passa a não querer mais tanto afago no ego e começa a querer ter um pouco mais de resultado, certo? Bom, então percebe que a gente precisa estar ligado ao ambiente externo várias e várias vezes. É uma dor, porque você fica na mão dessas pessoas e você não sabe direito quem elas são. Você está num momento histórico que poderia vir a ser conturbado. Então, uma coisa é você ser... Olha que interessante isso. Eu sou um soldado, eu sou um SEAL americano, sou um soldado. Ninguém me valoriza. Eu tenho cara de bandido, eu tenho cara de assassino, né? Eu sou forte pra caramba. A sociedade tá nem aí pra mim. Ela valoriza o roqueiro, o cara que tá com o cabelo na cintura, totalmente drogado, e todo mundo quer estar perto do cara, e o cara tá bilionário. E aí estoura uma guerra. Bom, nesse momento, esse cara perde completamente o valor. Tô falando de uma guerra das antigas, né? Guerra das antigas. Esse cara vai chorando para debaixo do sótão, fica ali chorando, que nem um frango, e você vai ter um SEAL que vai salvar o país, tá? Ou o político que vai ter que fazer uma baita estratégia, então, tipo Churchill, né, que, olha, o cara resolveu o negócio e a gente fala dele até hoje e a gente não fala tanto do roqueirinho em tempos de paz, certo? Então, a gente tem que se ligar muito no que é o valor para a sociedade, porque também está ligado ao contexto histórico. Mas o ideal seria o quê? O quê? Independer disso. Só fornecer valor, só é uma via de uma mão só, eu forneço afeto, eu posso fazer isso, e se você quiser me dar o afeto, né, tá tudo bem, beleza, vamos embora, eu aceito aí um pouquinho, maravilha, mas não é isso que eu tô para, né? Eu não tô aqui para isso, eu não tô aqui para ficar pedindo, ficar recebendo. Isso faz com que, paradoxalmente, você tenha muito mais valor na sociedade e que você tenha muito mais afeto na sociedade. Você passa a valer mais. Né? Você passa a valer mais. Isso não é incrível? Olha, quanto menos eu penso no meu ego, mais eu estou vendo os outros valores, mais eu entendo que eu tenho aqui uma potência espiritual, uma potência de ação que vai poder ajudar muito mais gente. Isso aí que parece uma coisa paradoxal, evidentemente que não é. Evidentemente que não é, tem uma explicação toda para isso. Bom, aula de dinheiro, eu acho que vai ser a próxima. Vai ser a próxima. Vai ser a próxima. Então, lembrando que para resolver isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, só para a gente finalizar aqui, né? 12:30, vamos finalizar, tem que ir embora. A gente pode
forçar menor julgamento, para não cair naquele ódio lá que a gente estava. Então eu vou julgar menos. Eu vou julgar menos as pessoas. Olha, mas elas gostam de pagode e funk. Você sabe que eu não gosto de pagode, né? Nem funk. Mas é a cultura daqui. É uma cultura local. Né? Então o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, por enquanto, nada. Talvez eu possa, sei, fazer um trabalho de introdução a outro tipo de música, que aos poucos vai mudando. Não posso fazer muita coisa. Eles gostam daquilo, faz parte da cultura, certo? Eu posso, uma coisa que a Brasil Paralelo está fazendo muito bem, evocar as grandes memórias do nosso povo para te dar um pouco mais de sentimento de patriotismo. Maravilha! A gente pode fazer isso, uma atuação na educação, certo? Maravilha! Evocar boas memórias. Isso faria com que a gente também diminuísse a nossa soberba, que é uma das coisas que mais acontece, e é falsa, tá? É falsa. Quando você olha e fala para um grupo de pessoas, eu sou o diferente, presta atenção, porque isso aqui é importante. Quando você olha para um grupo de pessoas e fala, eu sou diferente, isso aqui não fica do mesmo lado. Não existe isso. Olha, eu sou diferente. É muito difícil que você consiga fazer isso linearmente. Como é que fica? Eu sou diferente. Pluft. Você já se coloca acima. Tá? Você já se coloca acima. Se não, a pessoa tiver muito baixa autoestima, ela vai para baixo. Eu sou diferente, sou pior do que as pessoas aqui. Certo? Mas é aquela coisa, geralmente é para cima. E aí você começa a criar uma arrogância, uma soberba para se proteger. Esse é um dos perigos. Então você tem que combater isso aqui. Falar, não, eu vou me colocar linearmente. Tá? E se doer demais, se doer demais, você procura outro povo. É o patinho feio. Vai lá, eu na verdade era um cisne. Então, beleza. Então eu vou lá procurar o cisne. Vai morar em outro lugar. Muita gente faz isso. É um pouco complicado, tá? Teria de fazer uma aula só sobre isso. Mas tem gente que vai e que se acha, que é uma maravilha. Por último, bom, o grupo tá ruim? Não tem? Meus pais foram, sei lá, ausentes, foram agressivos, eu tenho cheio de trauma? Você vai se ordenar e você vai criar o teu próprio grupo. O teu grupo de estudo, uma família que você vai criar, um círculo de amigos, né? Um círculo de hobby, de esporte. Cria o teu próprio grupo. Lidere o teu próprio grupo. Forneça valor ao próprio grupo. Seja uma pessoa que traga coisas do interesse do grupo. Meu Deus do céu, isso não é tão difícil. Você só tem que falar com pessoas, tem que achar isso. Pode demorar uns aninhos, mas não é a coisa mais complicada. Pessoal, tem que ir embora. Vou. Foi dito, né? Metralhadora, eu sei. Quem quiser que assista de novo, vai ficar aí gravado. Fortíssimo abraço, bom final de almoço. Até sexta-feira, se tudo der certo. Um abraço.